E aí, beleza? Bem-vindo mais uma vez aí à minha oficina, a Six Race Oficina aqui em Jundiaí. Cara, vou falar hoje um processinho que a gente faz aqui sobre os motores, quando chegam e quando a gente faz a montagem e depois encaminha isso para o carro para a entrega do cliente. Tudo existe uma filosofia de trabalho aqui na Six Race, tá? Nada é feito sem aprovação do proprietário. Porém, se ele não aceitar alguma coisa no processo que a gente está montando o motor, se eu julgar algo importante para determinado caso e o cliente decidir, ou por uma questão financeira ou outra questão particular dele, não querer fazer, eu reservo o direito de me negar a fazer esse trabalho, né? Por quê? Porque a gente anda tendo um feedback muito legal do processo de atendimento que a gente tem aqui, do processo de transparência, né? de muita verdade, do que é preciso ser feito, do que não é preciso, né? Às vezes o muito aqui, entendeu? Não é o suficiente, às vezes o pouco é suficiente, ou seja, trabalhar em cima do necessário para não envolver muito custo, não envolver muita hora trabalhada, e isso não encarece evidentemente para mim, sim para o cliente. Então esse processo aí ele tem muito a ver com essa filosofia que a gente diz de verdade e transparência, e de saber se o dono tá de acordo com a filosofia da oficina. Aí que vem a parte de autorização, né? E aí, se ele não autorizar algo, eu me reservo o direito, por garantia, para poder exceder uma garantia, de não fazer, né? Porque eu acredito que o reparador automotivo, a gente que trabalha com parte de motores, a gente precisa ter esse entendimento, né? De que precisa ser bem feito, entendeu? Não é porque o cliente não tem um custo, ele tem um custo X no motor. Vamos chutar um número bem ilusório, 10 conto, 10 pau para fazer o motor. Pô, Fábio, eu não tenho, eu tenho 5. Cara, eu sempre aconselho o seguinte, vamos andar um pouquinho no processo da oficina, na filosofia de trabalho. Não tem hoje, vai ter amanhã, mas vamos fazer bem feito, não tenha pressa, né? E se houver essa negação, a gente evidentemente também não entra em acordo, a gente não consegue fechar esse cliente. Então, eu acho muito importante entender a filosofia da oficina para que a gente resguarde o direito de negar o serviço, né? Tem determinados casos que você não pode fazer, determinados casos sim, você pode ajudar o cliente, e essa é a função, né? A gente não pode ser aquele cara, né, taxar as coisas e não ser flexível. Não, se tiver condições, se isso não for danificar futuramente o motor, com um erro de montagem, qualquer coisa disso daí, a gente tem que pensar que se dá para fazer sim e ajudar sempre o cliente. Mas se negar, né? Se negar a não fazer quando a gente percebe que o cliente não tem a condição de fazer adequadamente o serviço, né? Esse papo de falar assim, não vou fazer senão o nome da minha oficina, pô, eu não acredito nisso daí. Realmente eu não acredito, que não tem a ver, entendeu? Não tem a ver. Você tem que trabalhar nas condições atuais da economia do país, nas condições do que o cliente precisa, né, momentaneamente, ou enfim, ele precisa de usar o carro, ele não dá para fazer tudo, e aonde você atende, você consegue, aonde você não consegue, você tem que se negar, né? E a gente vem recebendo um feedback muito legal dos motores que a gente vem montando aqui, porque é uma oficina diferenciada, quem acompanha o canal sabe disso, né? Sempre estou dizendo isso daí. Aqui não é Senai, a gente não veio para ensinar nada, a gente vem para trocar ideia, discutir, aprender, e é dessa maneira, né? Do que eu conheço, eu não nego o conhecimento. Então, quer dizer, a gente vem recebendo esse feedback por essa questão, entendeu? Porque a gente trabalha da maneira correta. Não tem o porquê você levar uma grana do cliente, você levar o seu tempo, entendeu? Dentro da oficina de trabalho e falar assim, eu não vou medir isso daqui, chegou da retífica, eu não vou fazer determinada coisa, que conferir as medidas, vou socar o pau que o cliente está com pressa. Não, isso não adianta. Vai dar dor de cabeça futura, com certeza. Então, e o feedback que a gente vê os motores andando por aí, vem por revisão. Tem um vídeo meu que eu montei um motor de 6 cilindros, eu falei, acho que há 4 anos que a gente tinha montado ele. Se eu não me engano no vídeo 4 anos, mas são 6 anos que a gente tem aquele motor.
Meu, não tem uma carbonização, sabe? Não teve vazamento o motor nesse período todo, e é um motor de Opala. A gente fala que Opala, Fusca e Corcel vaza a vida inteira. Então, quer dizer, pô, é muito legal você ter o conhecimento do que os engenheiros passam, do que as montadoras passam, né? A literatura em mãos, que é muito importante, e o procedimento de você fazer o bem feito, tanto para o seu cliente, porque ele não vai economizar agora. Se ele economizar agora, ele pode, né, gastar mais no futuro, ou gastar duas vezes, é horrível. Eu tenho casos aqui que um motor que veio de uma oficina X feito, né, e está aqui para refazer, e não tem mais como fazer ali ou aqui, estamos fazendo tudo. Então, quer dizer, às vezes gasta duas vezes. Então, o feedback que eu recebo, puta, tá me gratificando bastante. Eu fico muito agradecido em relação à autonomia dos carros, entendeu? Parte de consumo, ou então às vezes um pouquinho mais de performance. O pessoal tá contente do que foi discutido e do que queria e foi atendido. O original, pô, sabe, o capricho, a montagem, o tempo que se leva num motor, entendeu? Não é assim, às vezes já me cobraram, pô, mas se fecha o motor em 2 dias, de um dia para o outro, sim, fecha, você tá ali tudo ajustado a torquear, beleza, você sim, mas tem horas que você abre 2, 3, 4 vezes, né? Você faz mancal por mancal, você pega uns 6 cilindros aqui, né? Você tem que fazer, pô, um monte de medição aqui, você passa o dia medindo, entendeu? Se você tiver preguiça, pode ocasionar um erro e você entregar esse erro para o cliente, e você vai ter que estender a garantia. Isso é lei, isso não é questão de caráter, mas isso é lei, você tem que estender a garantia. Então, quer dizer, você vai refazer tudo, é complicado, né? Então, o feedback que a gente vem recebendo, puta, é muito gratificante. Eu estou vindo aqui justamente agradecer isso daí. É legal, não é uma oficina grande, não é uma superpotência, eu trabalho sozinho aqui, uma vez ou outra com ajudante, para limpeza de peças, organização da oficina, mas essa parte aí que eu tenho como uma paixão, que são os motores, montar certinho. Estou sempre me atualizando, sempre fazendo cursos, e a gente tenta entregar o melhor para o cliente dentro da nossa capacidade, né, do nosso conhecimento. E o que a gente não tem, a gente corre atrás, não vai entregar de qualquer forma, né? Nem de preguiça, nem por questão de não ter conhecimento. A gente não vai ter preguiça, a gente tem ânimo, a gente tem, sabe, vontade de fazer, e a preguiça também de correr atrás de informação, isso aqui não existe. O que a gente não sabe, a gente vai aprender e vai fazer, mas não vai entregar, entendeu, com uma cortina na frente para ninguém ver. Não, a gente, se não sabe, a gente vai parar, vai buscar conhecimento com os amigos e vai empregar da maneira correta aqui, né? Então acho que isso é muito legal. Então eu queria falar uma coisinha do que eu faço faz tempo aqui na oficina, que comecei a fazer com os meus motores, né? Para a gente poder ter um processo de acompanhamento, até numa revisão, ou até no futuro, processo de uma manutenção corretiva. Toda vez que chega um motor para cá, né? Eu acho que isso que vem os feedbacks é muito legal. A gente não desmonta simplesmente o motor, não. A gente vai desmontar peça a peça e vai tentar, tanto por parte visual, né, física, mas como a parte de medidas disso daí. Então a gente faz um laudo. Então toda vez, passou uma 7 galo aqui que passa todo dia, não sei se deu para escutar. Então toda vez que chega um motor aqui, né, a gente faz um laudo desse motor, tá? Eu tenho anotado tudo, que folga que estava, sabe, o que aconteceu, por que os anéis fez isso, fez aquilo, como é que está o cilindro, se tem ovalização, se não tem, carbonização, sabe, o que as velas estão me dizendo, como é que estava a queima disso daí, até um pouco de óleo também ajuda bastante, né? É legal, quando o motor ainda está em funcionamento, eu ainda tiro pressão de bomba, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque isso me ajuda, esse laudo me ajuda pra caramba no aprendizado, me ajuda pra caramba a ter experiência e me ajuda principalmente diagnosticar, né, o que houve com o motor.
né? Isso que é bem interessante, né? Então, depois que a gente fez o laudo, que a gente consegue ter um diagnóstico, e eu vou para a retífica, né? Coloco o motor para eles fazerem? Não. Muitas vezes eu entro dentro da retífica, sou muito bem recebido por várias retíficas que eu trabalho, mas ao longo do tempo eu estou tendo tendência a uma só, e sou muito bem recebido, muito bem atendido, e também tem uma pessoa especial lá que me dá um alicerce, né, quanto à conversação, troca de ideias, algum material que eu preciso, técnico, né, ou sobre a atualidade dos combustíveis, que folga que a gente tem que dar, sobre o óleo, enfim. Eu acho que sempre a gente está aprendendo, né? É claro que aqui na bancada eu que tomo as minhas decisões, porque as quais eu sou responsável, mas sempre troca ideia. Depois de trocada essa ideia, tá? Então tem o laudo, tem a troca de ideia dentro da retífica e a gente passa para o processo de retífica, né? A partir daí, sim, por quê? Porque eu conversei com o cliente, o que ele quer, o que ele não quer, a não ser que seja um motor original, né? Mas essa conversação me dá os parâmetros para eu discutir na retífica, né? Então eu vou mandar fazer o serviço, feito o serviço, vai voltar para cá, vai ter toda a conferência. Putz, é trampo pra caramba, entendeu? É muito trampo, você tem que estar com a cabeça legal, às vezes à noite, às vezes um sábado, às vezes um domingo, né? Melhor ainda, né? Abaixa a porta da oficina e se emprega nisso daí, faça as medidas, entendeu? Alguns pontos são 10 medidas que você faz, 10 vezes eu digo, né? Às vezes não precisa tanto, a gente passando pela retífica, a gente faz umas 3, 4, 5, se tá ok, né? Sempre aferindo os instrumentos, coisas que tem que ser super bem guardadas, super limpas, super, sabe, tem que, né? Que nem o Bebeto lá na Copa, tem que cuidar direitinho disso daí. Então, depois de tudo isso daí, que o motor vem para cá, né, eu tenho o DNA do motor, que envolve a marcação do bloco, marcação do chassi, né, que vai no documento do Detran, enfim, numeração do cabeçote, que válvula que eu estou usando, que mola, tucho mecânico, tucho hidráulico, né, qual a altura disso, a altura daquilo, diâmetro, enfim, qual a marca que eu usei em determinada peça de um pistão, etc e tal, enfim, qual a folga que eu usei, qual que é a minha folga de anel, meu gap de anéis de segmento, melhor dizendo, né, enfim, a gente vê absolutamente tudo. Tudo. O que me deu folga em mancar o principal, né? Se foi embuchado, se não foi, como é que foi essa bucha, que tipo de biela que eu estou usando, entendeu? Se é uma flutuante, depois qual a taxa de compressão que eu calculei, depois a gente liga o motor e faz todo esse processo, aferindo temperatura, aferindo pressão de bomba, né? Mais outras coisas, por quê? Para a gente ter certeza do que a gente tem ao entregar para o cliente em mãos, né? É legal você saber tudo com DNA. Amanhã depois o carro veio daqui 5 anos, sei lá o que, né? Ou até mesmo vem até muito antes por um problema, sei lá do que, né? Porque a gente faz um motor de etc e tal, mas basicamente você passou por reprocessos, né? Não é uma peça original. Então pode sim acontecer um erro da minha parte, um erro da retífica, um erro de uma peça, né? Às vezes você pega a cotação de pistão malha aí, o jogo tá 400, 600 reais, caramba. Às vezes você pega uma cotação por 1.100, 1.200. Então quer dizer, tem muita peça falsificada por aí, que a gente às vezes, sabe, não consegue identificar, às vezes sim, mas a maioria das vezes você pode fazer uma vista grossa aí, não tá muito bem atencioso e terminar ferrando com a montagem, né? Então, se acontecer isso daí, o DNA me traz muita informação, entendeu? Eu vou falar, pô, fiz um motor em tal época, esse motor é isso? Meu, não vou lembrar. Então, o que a gente pega e faz? Consulta o nosso arquivo aqui, vai ter o DNA do motor, que isso a gente entrega mais para a galera que faz performance, né? Coloca um turbo e tal, aí eu até entrego esse DNA impresso ou em PDF, né? Entrego para a pessoa, para ela ter isso daí para ela, né?
É bem legal porque vem com a foto do carro, os dados do proprietário, tem uma capa, entendeu? E vem falando uma parte, duas partes, três partes. Então você quer ir, tipo, saber sobre o que você tem de injeção, de alimentação, qual você tem ali separado. Ah, não, quero saber compressão, cabeçote e tal, você tem ali. Não, quero saber curso, RL, você tem outra parte. Então, quer dizer, eu acho bem legal isso daí. Eu acho que é um diferencial que a gente tem aqui. Eu acredito que muita gente também deve fazer. Se não faz, eu acho que fica uma ideia que é bem legal devido a isso. Chegou o carro depois de 5 anos, você acessa o seu arquivo lá, você sabe o que você fez, que você não vai lembrar, entendeu? Você sabe o que você fez e às vezes até um erro você pode identificar ali no DNA e ser corrigido. E sempre que você consegue corrigir com antecedência antes da quebra, é bom para todo mundo, para o cliente, para você, para sua imagem, né? E para você não remontar o serviço na oficina, porque aí você vai ter que trazer esse carro, dar garantia e tal, e o seu dia a dia ali vai atrasar. Então isso, acho que é bem legal eu trazer esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho sobre essa parte aí. Beleza? Ah, uma coisa importante, cara, eu não pedia, porque eu acho isso aí um saco. Ah, dá o seu like, assina o canal, pô, você faz o que você gosta, né? Mas eu não sabia que tem uma importância muito grande e eu peço essa ajuda aí, você dá o seu like, dá o seu joinha aí no negócio, se quiser se inscrever, pô, vai ser legal pra caramba, a gente troca uma ideia. Meu, como o canal é pequeno, eu costumo responder rapidamente e sempre que possível, né? Mas eu respondo sim as perguntas, troco a ideia e eu acho que é bem legal a gente ter essa proximidade, né? Isso faz com que você dando força pro canal, as pessoas que se identificam com o meu trabalho, elas me procurem e, pô, eu vivo disso. Então é muito legal aí vocês darem essa força aí, meu, quem tiver que fazer aí, ativa o sininho, essa papagaiada toda aí, mas, pô, seu like é importante porque vai dizer que você assistiu o vídeo até o final, que você gostou do canal e que meu conteúdo ele pode estar ajudando você de alguma forma, se não no momento, pode estar ajudando outra pessoa. Assim como eu também tenho muitas pessoas aqui que me ajudam e eu sigo muitos canais, né? Conheço até alguns youtubers aí, pessoalmente, é bem legal isso daí, eu acho que é o mundo de hoje, né? Mas, pô, dá essa força aí que mais uma vez eu fico muito agradecido. Beleza? Cara, deixa eu partir para o trabalho aqui, que eu já montei a presepada toda para fazer esse vídeo. E agora vamos terminar aí que tem muito serviço hoje, uma sexta-feira. E vamos que vamos. Meu, mais uma vez, obrigado aí por assistir o vídeo da Six Race Oficina. Valeu!